E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel e hoje nós temos mais uma videoaula de geografia. Dessa vez voltamos a discutir cartografia, mais precisamente a cartografia temática. E por quê? Porque todos os mapas de um atlas utilizam determinadas projeções cartográficas, possuem escala, coordenadas geográficas e orientações. São elementos essenciais. E nesse tratamento de dados que nós estamos falando da informação, mais diversificada, que reside o objetivo central da cartografia temática. Em princípio, a representação espacial de um objeto qualquer pode ser expressa por meio de pontos, linhas e áreas, dimensões no plano, né? E assim um planisfério, uma cidade ou até mesmo um ponto, né? Ou até mesmo rios podem assumir aspectos de linhas, aspectos, os países podem assumir manchas, né, da superfície da área e assim por diante. Esses mesmos elementos eles vão adquirindo propriedades ao representar objetos diferenciados, né? E isso tudo vai variar de acordo com uma granulação e o seu valor, a forma, a orientação e a cor, né? Tais elementos constituem as variáveis visuais. Então, quando a gente fala de variáveis visuais, é importante destacarmos qual é o grupo que forma essas variáveis visuais. Por exemplo, o tamanho, que pode representar a quantidade de uma população. Quando a gente vê lá no mapa uma bolinha pequenininha, uma população menor, uma bola maior, uma proporção maior, quer dizer então que nós temos mais pessoas. A granulação, ela é fundamental para estabelecer e diferenciar áreas, né? Pode ter ali uma área diferenciando a produção agrícola, né, quando a gente fala de valores, ou até mesmo simplesmente para diferenciar as localidades e os plantios, né? Nós temos o valor, que normalmente, né, é sempre aquela ideia das cores quentes e cores frias, né? Ou então escalas de cinza, do branco até o preto também. E todas essas questões do valor são essenciais, principalmente para explicar fenômenos na geografia. Nós temos a forma também, né? Ou seja, quadriculado, ondulado, você pode usar qualquer formato desde que obedeça à convenção cartográfica. Além disso, temos a orientação, podem ser linhas verticais, horizontais, diagonais, e nós temos o principal, que seria a ideia da cor, né? E nós temos essas aplicações dessas variáveis em diferentes tipos de mapas, né? E para isso é importante discutirmos aí a ideia das variáveis visuais e as propriedades perceptivas. Vamos entender um pouquinho disso, né? Quando a gente fala, né, em um mapa, um símbolo pode representar um objeto qualquer, desde que quando indicado na legenda. A legenda é uma parte fundamental. E quando a gente fala dessa propriedade perceptiva, já vamos direto na legenda. Por exemplo, em um mapa de ipsometria, né, quando um símbolo pode transmitir a ideia de quantas vezes um objeto é maior do que na realidade, embora a variável seja a mesma, a forma. A informação transmitida é distinta, seleção e proporção. Essa mudança se refere à propriedade perceptiva. Ou seja, eu tenho a ideia, né, de uma variável contínua. A cor está disposta em um degradê. Vem diminuindo a tonalidade ou vem aumentando de acordo com a altitude de um local, por exemplo. Se eu tenho um mapa ipsométrico, é uma variável contínua, né, uma questão ali de ordem, ou seja, o mais baixinho é a cor verdinha claro, depois vai passando por um amarelinho e vai indo até um marrom muito forte, ou seja, ali vai indicar que são os locais mais altos, né? Nós estamos falando de uma propriedade perceptiva, exatamente de uma variável contínua. Outra variável que tem é a variável discreta. Mas como é que seria essa variável discreta, né? Nós podemos colocar, por exemplo, a representar a vegetação no Brasil. Nesse caso, as cores têm o objetivo de identificar cada unidade, selecionar e diferenciar, diferente de um mapa de relevo que é contínuo. Eu só quero estabelecer um nível de altitude. Nesse, quando a gente fala de uma variável discreta, eu quero separar por grupos, né? E tudo isso, gente, a gente fala da cartografia de síntese. Até para encerrar essa videoaula de hoje, né? Quando a gente fala de cartografia de síntese, a gente está falando do que exatamente? Por quê? A geografia investiga aspectos específicos e, ao mesmo tempo, estabelece relações entre dados e informações isolados,
como os mapas de isoterma, de vegetação ou de tipos de solo. Outros comunicam informações obtidas através de relação entre esses fenômenos e algumas variáveis. A produção de mapas que sintetiza diferentes dados faz parte de um importante ramo da geografia nos dias de hoje, que é a ideia da cartografia de síntese. Porque os mapas de clima, por exemplo, são resultado dos estudos da relação entre dados de temperatura, chuva, massas de ar, ventos e outros elementos. Ou seja, quando falamos de cartografia de síntese, podemos citar, por exemplo, os biomas brasileiros. Você tem um cruzamento de várias informações que seriam vindas e oriundas de outros mapas para a construção de um terceiro. Correto, pessoal? Essa foi uma videoaula explicando aí sobre as variáveis visuais, o papel da cartografia temática e, por fim, também da cartografia de síntese. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima. Acompanhe o canal Lucas Sequinel. Valeu!